Bolsonaro recebeu 30,5 milhões em um ano. Em um ano, diz o relatório da Polícia Federal com base de dados do COAF. Relatório aponta o valor ingressaram em contas do ex-presidente. Mas 30,59 milhões saíram. Bolsonaro recebeu 19,2 milhões e 1,2 milhão transferências via Pix. Cara, o Bolsonaro ele era conhecido, quando ainda deputado, como o cara que tu não podia chamar para os grandes esquemas, porque ele era muito gavola, ele gostava muito de contar vantagem. E aí o pessoal pegou ele nos esquemas de nota de combustível. Então, quando tinha um esquema maior para os outros deputados meter a mão, nem chamavam ele, cara. Chamavam qualquer outro, mas não chamavam ele para participar. Ele era queimado entre os éticos e era queimado entre os antiéticos, tá ligado? Então, assim, ó, ele era o cara que se contentava em fazer o esqueminha da nota fiscal da gasolina do gabinete, tá? Só que assim, ó, como esse dinheiro entra e esse dinheiro sai, isso só pode apontar uma coisa: lavagem de dinheiro. Tem muito youtuber direitista grande por aí, eu não vou citar nomes porque eu não quero ser processado, que ganham superchat lá de R$ 1.000, cara. Que ganham lá live pix de, porra, valores absurdos. Aí tu vai ver com quem aquela criatura tá ligada, as ideias que ela defende, o que que ela faz. Porque é um dinheiro que tá entrando ali. E não é de difícil rastreio, é só um pouquinho mais complicado. Mas na conta do cara entra como doação. Então, assim, a criatura ganha 1.000 conto de Pix e devolve 400 para quem doou. Porque ele já tá ligado quem é que mandou aquele valor para ele. Já tá tudo no esquema, entendeu? Então, assim, ó, o Bolsonaro fazia live, teve aquelas campanhas de Pix dele, teve tudo isso acontecendo. E aí ele juntou essa grana. Só pro filho dele, que agora ficou constatado pela quebra do sigilo do celular do Bolsonaro, que foi apreendido quando ele foi para a prisão domiciliar. Não, quando ele foi antes ainda. O que que aconteceu? Ele descobriram lá que eles estavam quebrando pau. Ele e o filho que ele deu 2 milhões pro filho lá. O filho, que durante muitos anos ele se referia ao Eduardo como o vagão. E vagão é uma gíria no Rio de Janeiro para vagabundo, né? Aí o que aconteceu? Vazou isso aí. Vazou o chilique do Malafaia, vazou o Bolsonaro. E assim, ó, eu até desconfio que o Malafaia, ao mesmo tempo que ele era aquele anjinho no ombro do Bolsonaro, ele também era o capeta, sabe? Ele só mudava de ombro, porque assim parece que ele estava empurrando o Bolsonaro pro precipício, sabe? Fala, tu tem que falar. O que tu tem que falar é isso. O que tu tem que falar é aquilo. E não sei o quê. Porra. E aí o Bolsonaro foi se apequenando com as circunstâncias que aconteceram, foi obrigado a se encolher. E aí, porra, cara, é foda, mano. E aí, com todo esse dinheiro. Ah, e detalhe, hein? O Bolsonaro chegou a falar que não tinha dinheiro para pagar a defesa dele. Cara, a defesa de um presidente num processo no Supremo, cara, é uma pequena fortuna que tu vai pagar pro advogado. Ganhando ou perdendo a causa, tu vai fazer daquele advogado um homem mais rico. Para tu protocolar um recurso no Supremo, o preço dos advogados, em média, é R$ 50.000. Para tu ter ideia. O Braga Neto, aquele, até hoje ninguém sabe quem estava pagando o advogado dele, porque ele estava fudido sem dinheiro. As contas dele tinham mais volume de saída do que de entrada de dinheiro. Ele estava sempre no vermelho, sempre fazendo um empréstimo aqui, outro ali. E ninguém sabe quem está pagando o advogado Braga Neto.
Deve ser alguém com muitos podres como ele, tá? As informações constam no relatório da inteligência financeira, elaborado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, com base em dados enviados pelo Banco do Brasil. Dos valores que entraram nas contas do ex-presidente no período foram 19,2 milhões. São oriundos de 1,2 milhão de transação via Pix, cara. Cara, isso é muito dinheiro, cara. Ô, Tercinho, como é que tu tá, cara? Tudo jóia? Que bom que tu veio, cara. Puxa um banco aí, vamos começar a trocar ideia. Estamos falando aqui dos dinheiro que acharam suspeitos nas movimentações das contas do Bolsonaro, né? Porque só em um ano ele movimentou 30 milhões na conta dele. Então, assim, cara, ao que tudo pode indicar, há suspeitas que ele possivelmente pode ter usado lavagem de dinheiro. Supostamente, né? Não dá para acusar, não dá para afirmar nada, tem uma investigação em curso. Porque assim, cara, eu tava até falando antes, tem muito youtuber direitista por aí, pô, que ganha superchat de R$ 1.000, cara. E é só aqueles carinha assim, ó, que estão ligados, assim, que estão grudado nas bolas do bolsonarismo, sabe? Aí o cara ganha um superchat de R$ 1.000, paga a parte do YouTube, devolve uns 400 para quem mandou, o que sobrou é dele. Dinheiro lavado. É uma receitinha de lavar dinheiro, cara. Se fizesse uma devassa em muitos YouTubers por aí, cara, tu ia achar de dinheiro público que foi cair lá, cara. Porque quando eu era mais jovem, lá na década de 90, o que que os caras faziam quando eles roubavam dinheiro do governo? Eles iam numa lotérica e fechavam a lotérica. Diziam, não, a lotérica não vai abrir hoje. Já tinha um esquema com o dono. Botava todos os funcionários da lotérica a fazer todas as combinações de apostas possíveis. Gastava tudo que tinha roubado, tudo que tinha desviado dos cofres públicos. Aí ele ganhava o prêmio da aposta, né? Ganhava o prêmio da loteria, da Mega Sena, do jogo que fosse. E esse prêmio era menor do que o dinheiro que ele gastou fazendo apostas. Não interessa, o prêmio é limpo, entendeu? E todo aquele dinheiro que ele roubou foi diluído em zilhões de apostas, entendeu? E assim era o esquema. Agora, hoje, pode ser muito bem o Live Pix, pode ser muito bem o Superchat. Pode ser, cara, entendeu? Aí aqui, ó, tá aqui toda a relação das aplicações, dos valores que saíram da conta dele, tá? E ainda gasto com compras, cartão de crédito, conta d'água, essas coisas, né? As cirurgias plásticas que ele e a esposa dele fizeram. Só que a dele não deu muito certo, né? Continuou com a mesma cara. Entre os principais beneficiários dos valores pagos por Bolsonaro estão o advogado Paulo Cunha Bueno. Olha o que eu estava falando. 3,3 milhões foi pago só para o advogado. É uma pequena fortuna, cara. E uns Pix que ele fez para Michele e para o filho dele que está em Balneário Camboriú. No relatório, a PF afirma que as movimentações feitas pelo presidente estão sob suspeitas de serem ocorrências de lavagem de dinheiro e outros ilícitos. Então, Bolsonaro, não me processe. Quem está dizendo isso é a Polícia Federal e eu estou lendo uma matéria publicada pelos jornalistas do G1. Eles que falaram. Estou reproduzindo o que eles disseram. Ah, o G1 procurou a defesa do ex-presidente para comentar o relatório sobre as operações financeiras feitas por Bolsonaro, mas ainda não obteve uma resposta. E nem vai ter, né? Porque ele pode responder só até às 7 da noite. Nem isso, cara. Ele tá preso. Ele tá preso dentro de casa. Preso, cara. O homem tá preso, cara. Ele não pode fazer mais nada, cara. E aí, meus camaradas, o que que acontece? Acontece que agora, feito isso, nós vamos pro